Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. O nosso tema já se encontra aqui na tela. Olha só, o calendário de Deus no Apocalipse. Hoje nós vamos analisar um pouquinho com você essa questão do calendário, tá bom? Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoe o nosso pecado. Nos abençoe com a Tua presença agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter o conhecimento que você vai passar a ter quando assistir esse vídeo. Amém? Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é o calendário de Deus no Apocalipse. Nosso verso para memorizar de hoje está em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. A minha Bíblia já está aqui, pegue a sua Bíblia, tá bom? Eu vou fazer uma introdução nesse momento, porque você pode dizer assim, mas Cícero, você vai falar sobre o calendário de Deus, no entanto você está aí na tela com o calendário, com a imagem do calendário gregoriano. É verdade, eu estou com a imagem do calendário gregoriano, e eu vou lhe explicar um pouquinho sobre esse assunto a partir de agora. Antes, porém, eu quero lhe falar que o calendário de Deus, ele se encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, Gênesis capítulo 7. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, leia o versículo 6 e o versículo 11. O versículo 6 vai falar que quando Noé tinha 600 anos de idade, veio o dilúvio. Mas o versículo 11 vai dar mais detalhe. Vai dizer que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, veio então o dilúvio. Então traz mais detalhes, já vai falar sobre o calendário de Deus e falar sobre o segundo mês. E onde há o segundo, há o primeiro, há o terceiro, há o quarto, há o quinto, há o sexto, não é isso mesmo? Pois é. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 7, versos 24, lá vai dizer que as águas do dilúvio predominaram sobre a terra durante 150 dias. O que é 150 dias? É 5 meses, tá bom? 5 meses. 5 meses de 30 dias. Então o dilúvio começa no segundo mês, no dia 17, e quando você vai para o capítulo 8, o versículo 4, vai dizer que no sétimo mês, no dia 17, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Então, você tem 5 meses contadinhos de 30 dias, tá bom? Até o momento que começou, do momento que começa o dilúvio, até a arca repousar sobre a montanha de Ararat, no dia 17 do sétimo mês. Então, passa-se 5 meses certinho. O capítulo 8, versículo 3, vai falar que as águas foram minguando continuamente e minguaram de sobre a terra a cabo de 150 dias. Então nós temos mais 5 meses, mais 150 dias. Então, se você juntar os primeiros 5 meses com esses segundos 5 meses, já formam 10 meses, tá bom? De 30 dias cada um, vai dar 300 dias. E é isso que vai, Gênesis 8, versículo 5, vai falar, que chegamos até o 10º mês. Gênesis 8, versículo 5, tá bom? Então ela vai falar do 10º mês. Muito bem, mas em Gênesis 8, versículo 13, vai mencionar o ano de número 601, vai falar no primeiro mês e vai falar no primeiro dia desse mês. Então já saímos aí do ano 600, já chegamos no ano 601 e agora já se falou no primeiro mês, entendeu? Então aí você em Gênesis 7 e 8, você pode ver o primeiro mês, você pode ver o segundo mês, você pode ver o sétimo mês, o 10º mês e claro, tá todos os meses aí no calendário de Deus, aí em Gênesis, tá bom? Os versículos 14 a 16 de Gênesis 8 vai falar então que Noé saiu da arca no ano 601, no segundo mês, no dia 27 desse mês, tá bom? Então, aí você tem o calendário de Deus. O calendário de Deus, ele tem 12 meses de 30 dias, então são 360 dias, sendo que Noé passa mais do que isso, tá bom? Mais do que um ano dentro da arca, tá bom? Ok? Ele vai passar aproximadamente um ano, 360 dias,
tá bom? E, claro, se você juntar desde o momento que ele entrou na arca até o momento que ele sai, vai ser aproximadamente 377 dias. Isso não significa que o calendário tenha 377 dias. Não. Significa, tá bom, que o calendário de Deus tem 12 meses de 30 dias, sendo que são 360 dias. Os dias que Noé passou a mais dentro da arca, já é dentro desse novo ano, tá bom? Aí que ele então passa dentro da arca. Um total de aproximadamente um ano e, no caso, 360 dias e mais 17 dias, porque se conta também com os 7 dias que ele entrou dentro da arca, tá bom? Meu querido, se você for para Êxodo capítulo 12, vai ser o capítulo da libertação de Israel da terra do Egito. O versículo 1 e o versículo 2, Deus vai falar com Moisés dizendo que aquele mês é o primeiro mês do ano. Então Deus está trabalhando ali o calendário, mais uma vez com Moisés, e dizendo que aquele mês é o primeiro mês do ano, é o mês da Páscoa. A Páscoa vai acontecer então ali em Êxodo 12, no dia 14 desse primeiro mês. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, vai falar: guarda o mês de Abib e celebrar a Páscoa do Senhor, porque nesse mês de Abib, Deus libertou Israel da terra do Egito de noite, tá bom? Então ali agora esse mês, esse primeiro mês, já vai receber um nome, Abib, tá bom? Em Gênesis 7, em Gênesis 8, ele é chamado de primeiro mês, né? Os meses eram chamados de primeiro mês, segundo mês, sétimo mês, décimo mês, e assim sucessivamente. Aqui em Deuteronômio 16:1, esse primeiro mês já recebe o nome de Abib. Quando você lê 1 Reis, capítulo 4, versículo 7, vai falar que Salomão tinha 12 intendentes, e que esses 12 intendentes traziam mantimentos para o rei Salomão, para Israel, e eles atuavam, esses 12, cada um em um mês do ano. Então, se era 12, o calendário ali é apresentado, mais uma vez, o calendário como 12 meses no ano. Se você for para 1 Crônicas, capítulo 27, você vai encontrar os 12 meses, mais uma vez, a partir do versículo 1 até o 15. Capítulo 27 de 1 Crônicas vai contar os meses de um por um, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e assim vai até o mês de número 12, tá bom? Mostrando que o calendário de Deus sempre tem 12 meses. E se você for para o livro de Esther capítulo 3, versículo 7, vai falar sobre os dias do rei Assuero, e lá vai dizer bem assim, que no primeiro mês, que é o mês de Nissan, se lançou Pur. Isso é sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Então ali, nesse versículo 7 de Esther capítulo 3, vai apresentar os 12 meses do ano e vai dizer que o primeiro mês agora é chamado de Nissan, ou Nisan, como você quiser chamar, tá bom? Esse nome, Nissan, é dado a esse primeiro mês após o cativeiro ali da Babilônia, tá bom? Mas o nome antes do cativeiro na Babilônia era Abib, e antes mesmo de receber o nome de Abib, era o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, e assim sucessivamente, ok? Muito bem, meu amigo. Então, você encontra aí no Antigo Testamento o calendário de Deus. Amigo, eu estou com essa imagem aqui do calendário gregoriano, e preste atenção no que eu vou lhe explicar agora, porque essa imagem aqui é do calendário gregoriano do ano 2027. No calendário bíblico, o mês de Nissan, que é o primeiro mês, ou Abib, como você quiser chamar, corresponde esse primeiro mês, o mês do calendário bíblico, justamente a março no nosso calendário gregoriano, tá bom? Então, aqui eu tenho então o calendário de 2027, tá? Eu já disse para você que Jesus vai voltar no ano 2027, já disse para você que ele vai voltar no dia 27 de março, tá bom? Eu já disse para você que vai ser contado ali de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz que houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora, e aquela quase meia hora profética representa 7 dias. Como que a gente vai contar isso aqui, Cícero? Da seguinte maneira, preste atenção. Aqui é o dia 21 de março, é o equinócio, tá bom? A partir daqui começa então a contagem de Apocalipse capítulo
8, versículo 1. Houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora, como eu já disse, é profético e é 7 dias. O dia 21 de março, então, é contado como o primeiro dia. Então, Jesus sai de lá no domingo, esse é o primeiro dia desses 7, lá de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Ele vai fazer uma viagem de 7 dias, saindo no domingo, vai viajar domingo, 1 dos 7. Segunda, 22, é contado como 2, né? Terça, 23, é contado como 3. Quarta, 24, é contado como 4. Quinta, 25, é contado como 5 dias do 7. E sexta, 26, que é o dia da Páscoa. É o dia que Jesus morreu na sexta-feira da paixão aqui, ó. Sexta-feira da paixão. Ele morreu como cordeiro pascal. Tá bom? E esse dia, então, vai ser contado como o dia de número 6. E o dia 27 é um sábado, é o dia, então, que Jesus chega. É dessa forma, então, que eu tenho explicado que Jesus vai voltar em 2027, no dia 27 desse mês, um sábado. Tá bom? Aí você pode me dizer, mas Cícero, Jesus não vai voltar no ano 2031, né? Porque ele morreu no ano 31, ele morreu no ano 31, é verdade, pelo calendário bíblico. Mas o nosso calendário gregoriano está defasado em 4 anos, tá bom? Então esses 4 anos vai fazer a diferença. No bíblico é 2031, mas no gregoriano é 2027 por causa dessa defasagem de 4 anos. Então 2031 menos 4, 2027. No geral vai ser 6.027, tá bom? Pelo calendário gregoriano, pelo calendário bíblico 6.031. Então, quando chegarmos no tempo geral de 6.027, pelo calendário bíblico já será 6.031. Jesus está chegando para nos buscar. Amém? E isso será então em 27 de março. Tá? Meu amigo, pegue a sua Bíblia. Essa foi a nossa introdução. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Porque agora nós vamos nos aprofundar sobre o calendário de Deus no Apocalipse, tá bom? Então preste atenção comigo agora. Pegue a sua Bíblia. Pegou? Muito bem. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse. Aqui nós vamos falar sobre o calendário de Deus no Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Para aqueles que não têm a Bíblia, o texto bíblico já está aqui na tela. Então vamos ler? Diz assim: no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Aqui nós encontramos o calendário de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se nunca parou para pensar, eu estou abrindo o seu entendimento agora. Aqui nós temos o calendário de Deus, a árvore da vida vai produzir fruto, vai dar seu fruto de mês em mês. Olha a expressão, mês em mês. Aqui é o calendário de Deus. Cícero, mas Apocalipse 22:2, isso se aplica lá ao período da nova terra, o novo céu e a nova terra. Esse texto está sendo aplicado lá. Muito bem, boa observação. Amiga, eu quero lhe dizer que o calendário de Deus ele começa na eternidade passada, passa pelos 6.000 anos da nossa era da história do pecado e avança para a eternidade futura. Então, lá na nova terra, na eternidade futura, o calendário continua sendo o mesmo. Um ano, 12 meses, de 30 dias, tá bom? Ok. Agora, eu vou te mostrar no Apocalipse o calendário de Deus antes aqui de Apocalipse capítulo 22, versículo 2, tá bom? Porém, antes, eu quero ler com você esse texto aqui de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 2. Leia comigo o que está escrito. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você pode ler essa passagem na sua Bíblia e muitos que leem essa passagem não conseguem enxergar nada. Mas agora, nesse momento, eu vou abrir o seu entendimento para que você possa entender o que está acontecendo aqui. Essas foram palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos, tá bom? Agora, você já sabe que Jesus morreu no ano 31, ele morreu no dia 14 do primeiro mês e aquele dia era uma sexta-feira. Então, perceba que Jesus está dirigindo essas palavras aos seus discípulos 2 dias antes. Ele está dizendo, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa era a última Páscoa da vida de Jesus aqui na terra. E então ele proferiu essas palavras aos seus discípulos em uma quarta-feira, dia 12, já que ele morre na sexta-feira, dia 14. Então ele diz isso quarta-feira, e aquela data daquele mês é o ano 31, e o dia ali é quarta, e a data é dia 12. Então, quarta 12, quando ele diz isso, daqui a 2 dias, quinta 13 e sexta 14. Amigo, aqui
você pode enxergar o primeiro mês continuando no Novo Testamento como sendo no calendário bíblico o primeiro mês do ano, o mês da Páscoa, chamado de Abib ou Nissan, tá bom? Vamos avançar comigo agora, porque agora chegou a hora da gente se aprofundar aqui na questão do calendário de Deus no Apocalipse. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque eu vou pegar a minha agora, e abrir lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Abre lá a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9, versículo 15, tá bom? Olha só, eu já encontrei aqui, e você já encontrou aí? Muito bem, então vamos ler. Diz assim o versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Aqui nós temos uma profecia de tempo profético. Essa profecia de tempo profético se encontra aí em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. E aí nós vamos identificar o calendário de Deus. Então preste atenção, porque o calendário de Deus, ele tem dia, ele tem hora, ele tem dia, ele tem mês e ele tem ano. Ok? Então, vamos explicar para você essa profecia aqui agora. Olha só, no calendário de Deus, um ano, ele tem 360 dias, tá bom? Calendário de Deus. No calendário de Deus, então, ele tem o mês, e um mês tem 30 dias, tá bom? No calendário de Deus, um dia é igual a 24 horas. E no calendário de Deus, uma hora é igual a 15 dias, tá bom? Muito bem. Agora preste atenção no que eu vou lhe explicar para você com relação a esse assunto aí, dessa profecia de tempo. Olha só, comigo aqui. Então você já sabe que um ano no calendário de Deus é igual a 360 dias. Mas aqui nós temos uma profecia de tempo profético. Então, esses 360 dias, cada dia por um ano é igual a 360 anos. Tá vendo? Então aqui nós temos 360 anos. Um mês, que é de 30 dias, cada dia por um ano, você tem 30 anos, tá bom? Então se você tem 360 anos, com mais 30 anos, você vai para 390 anos, ok? Agora, aqui, um dia que é igual a 24 horas, então é um dia em profecia representa um ano. E agora, então, você tem 391 anos, tá bom? E 15 dias, porque uma hora em profecia é igual a 15 dias. Esse é o tempo profético aí dentro desse assunto, né, da questão do ano, mês, dia e hora. Ou hora, dia, mês e ano, como você quiser, de frente para trás ou de trás para frente, vai dar a mesma coisa, tá bom? Você tem na realidade aqui um tempo profético de 391 anos e 15 dias. Esse é o tempo profético ali em Apocalipse 9, verso 15. Agora, a pergunta é, Cícero, e quando começou essa profecia de tempo e quando ela terminou? Aqui está, amigo, essa profecia de tempo começou então em 1449, essa é a data. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os 391 anos e 15 dias e vai acrescentar essa data, mais 1449, igual a 1840. Aí está o fim desse tempo profético, tá bom? Mais especificamente, em 11 de agosto de 1840. Essa profecia de Apocalipse capítulo 9, versículo 15, ela cobre aí o período da sexta trombeta. Pega uma partinha ainda da quinta trombeta e avança no tempo até o finalzinho da sexta trombeta, que vai se dar por volta do ano de 1840. Aqui também envolve a Turquia, a queda desse poder, né? Desse império turco. Você vai ver mais um pouquinho daqui para frente. Vamos então para o próximo, o calendário de Deus no Apocalipse. O nosso próximo texto que vamos analisar é Apocalipse capítulo 11, versículo 2, versículo 3, versículo 9 e versículo 11, tá bom? O que está escrito aqui no capítulo 11, versículo 2? Lá vai falar sobre 42 meses. O que está escrito no versículo 3? Lá vai falar sobre 1260 dias. E o versículo 9 e o versículo 11 vai abordar 3 dias e meio.
Confira isso lá, pegue a sua Bíblia e confira o que eu estou lhe dizendo. Aqui nós encontramos o calendário de Deus mais uma vez. Como, Cícero? Aqui, amigo, ó, 3 dias e meio, aqui é 3 dias e meio profético. 3 dias e meio, cada dia por um ano, é 3 anos e meio, tá bom? 3 anos e meio, tá bom? Então, amigo, nós temos aqui, então, o calendário de Deus, porque tempo em profecia representa ano, ok? Daniel, capítulo 11, versículo 13, e acabo de tempos, isso é de ano. Então, aqui você tem um tempo profético de 3 anos e meio, tá bom? Esses 3 anos e meio não é nada mais, nada menos do que 42 meses, do versículo 2, tá bom? Ok? 42 meses. Ó, se é 3 anos e meio, um ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses, 3 anos, 36 meses, e a metade de um ano, 6 meses, 42 meses, tá bom? Então isso se refere ao mesmo período de tempo. Agora, esse mesmo período de tempo é apresentado em Apocalipse 11, versículo 3, como 1260 dias, aqui no calendário profético. 1260 dias, cada dia representando um ano, nós temos um período de tempo de 1260 anos. Quando esse período de tempo começou, Cícero? Começou aqui, ó, os 1260 anos começaram em 538 e terminaram em 1798. Esse é o período da supremacia papal. Em 538 terminou aí a liberdade religiosa para o povo de Deus. Houve um período de 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, que terminaram com o aprisionamento do papado, aí a ferida mortal, lá de Apocalipse 13, tá bom? Em 1798. Mas essa profecia de tempo aqui, de 3 anos e meio, aqui nós temos 3 anos e meio profético. Esses 3 dias e meio é 3 anos e meio profético. Cícero, e quando foi que então se cumpriu esses 3 anos e meio profético? Se cumpriram aqui, amigo, ó. Começou em 26 de novembro de 1793 e terminaram a 17 de junho de 1797. Esses 3 anos e meio os 3 anos e meio da Revolução Francesa, onde a França decretou o ateísmo, não existe Deus, pegaram a Bíblia e queimaram em praça pública, né? Pegaram uma mulher e colocaram como a deusa da razão, e isso aconteceu durante esse espaço de 3 anos e meio, que cobre esse período de 1793 a 1797. Esses são os 3 anos e meio proféticos aí dentro, ok? Ficou claro para você até aí? Tá, Cícero, e onde é que está a questão da hora aí? A questão da hora, você confere lá o Apocalipse capítulo 11 e leia o versículo 13, que lá vai falar também a respeito da hora. Porém, eu quis colocar para você aqui só o ano, o mês e o dia, tá bom? Muito bem. Amigo, vamos avançar, porque o tempo corre e eu tenho que explicar esse assunto para você, que é um assunto muito sério, muito profundo. Eu vou ler com você agora um texto da escritura americana. Na verdade, eu vou ler 2, tá bom? O primeiro texto vai ser esse, então, que se encontra no seu livro Grande Conflito, o capítulo 18 e a página 334. O título lá é Uma Profecia Muito Significativa. A escritora americana vai estar fazendo um comentário, tá bom? Aqui. E, claro, esse período vai englobar Apocalipse capítulo 9, versículo 5, que é um período de 5 meses, que corresponde a 150 anos. Isso cobre o período da quinta e da sexta trombeta. Então, veja o que ela fala aqui. Leia comigo. No ano de 1840, um notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josiah Litke, um dos principais pastores que pregava o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse capítulo 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes de seu cumprimento, ele escreveu, admitindo que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes que
Seleucoses subisse ao trono como permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período e terminaram no dia 11 de agosto de 1840, quando se pôde esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Então, esse é um comentário em cima desse assunto. A escritora americana está fazendo esse comentário aí, tá? A respeito desse irmão que falou que aí no ano de 1840 o Império Turco perderia o seu poder. Esse período cobre o período dos 5 meses, que são 150 anos, e claro, dos 391 anos e 15 dias. Cobre o período então da quinta e da sexta trombeta, tá bom? Esse é o argumento da escritura americana, em cima de Apocalipse capítulo 9, tá? Agora, aqui no Grande Conflito, nós vamos ler a outra citação dela. Grande Conflito, então, capítulo 15, página 264. As Escrituras Sagradas e a Revolução Francesa. A escritora americana vai estar ali argumentando em cima de Apocalipse capítulo 11, versículo 2 até o versículo 11. Esse período é o período que cobre a sexta trombeta. E ela vai estar falando aqui desde o versículo 2 até o 11. Então aqui envolve o versículo 2, os 42 meses, o versículo 3, 1260 dias, e o versículo 11 vai falar dos 3 dias e meio proféticos, que são 3 anos e meio. Veja o que a escritora americana vai falar. Leia comigo. Disse o anjo do Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal, eles começaram em 538 de nossa era e terminaram em 1798. Percebeu o comentário da escritura americana? Então, esse período aqui envolve o que eu falei para você e envolve também o período da Revolução Francesa ali, os 3 anos e meio literal, tá bom? Amigo, vamos avançar comigo aqui na tela, porque agora nós vamos trabalhar mais um pouquinho a fundo sobre o calendário de Deus aqui no Apocalipse. E eu quero analisar com você agora o calendário de Deus no Apocalipse, lendo Apocalipse capítulo 12, verso 14, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e Apocalipse 17, versículo 12. Pois lá vai falar sobre hora, dia, mês e ano. Vamos encontrar o calendário de Deus aí mais uma vez. Amém? Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, vai falar da mulher, que representa a igreja, que deveria fugir, aonde seria mantida por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Tempo em profecia representa ano. Então você tem aqui o calendário de Deus com a questão ano, tá bom? Aqui, nessa profecia, você tem mais uma vez 3 anos e meio. 1 tempo, 1 ano, mais 2 tempos são mais 2 anos, formando 3, e a metade de 1 tempo, ou seja, a metade de 1 ano, que é 6 meses, ok? Então você tem aqui 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, vai falar sobre a besta que emerge do mar e vai dizer que essa besta teria poder ou autoridade para agir por 42 meses. Então, se 1 ano ele tem 12 meses, 2 anos é igual a 24 meses. E a metade de 1 tempo, que é a metade de 1 ano, é 6 meses. Então, aqui você tem os 42 somando 1 ano, 12 meses, com mais 24 meses, 36, com mais 6 meses, 42. Entendeu? Muito bem. Aí nós estamos encontrando o calendário de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, vai falar então mais uma vez sobre a mulher que fugiria para o deserto, a igreja, né? E vai dizer que ela seria mantida lá por 1260 dias. Esses 1260 dias são proféticos, são 1260 anos. Agora, como chegar aqui a essa profecia de tempo? Então veja comigo, 1 ano, 12 meses. E esses 12 meses são de 30 dias, é igual a 360 dias. O calendário de Deus só tem 360 dias. 2 anos
é 24 meses, tá bom? Esses 24 meses são iguais a 720 dias, tá bom? E a metade de um tempo, que é a metade de um ano, 6 meses, é igual a 180 dias. Então, se você somar os períodos aqui, tá bom? Você vai perceber que você vai chegar justamente a 1.260 dias. Cada dia por um ano, 1.260 anos. Quando começou esse período de tempo profético, Cícero? Começou em 538, é os 1.260 anos da supremacia papal, que terminaram também em 1798. Entendeu? Com o aprisionamento do papado, a ferida mortal. Tá bom? Apocalipse 13... aqui em Apocalipse 13, vai mencionar sobre uma ferida mortal que esse poder receberia. O Papa Pio VI foi aprisionado e preso, morreu no ano de... Isso aconteceu aí no ano de 1798, e em 1799 ele morreu lá no cativeiro, tá bom? Amigo, e a questão, Cícero, a questão da hora. Bom, uma hora você já sabe que representa 15 dias. Em Apocalipse 13 diz que essa ferida mortal, que esse poder receberia, seria curado. Gradativamente está sendo curado. Apocalipse 17:12 vai falar sobre os 10 chifres. Vai dizer que esses 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei, autoridades como rei, juntamente com a besta por uma hora. Tá bom? Então, a supremacia vai voltar, irmão. A supremacia vai voltar. Tá bom? Amigo, eu quero que você leia comigo esse texto de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Lá diz: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Não há nada que seja novo debaixo do sol. Meu amigo, a perseguição ocorreu, né? O povo de Deus teve que fugir para o deserto, acabou a liberdade religiosa para eles. Foi difícil, 1.260 anos de perseguição, mas já passou, amém? Só que agora nós vamos ter essa repetição da perseguição, mas não em termos de 1.260 anos, mas de 3 anos e meio literais. Então se prepara, porque a crise vai chegar e será 3 anos e meio de prova para o povo de Deus, tá bom? Então se prepara, amigo. Vamos avançar comigo aqui na tela, porque eu quero ainda trabalhar com você mais uma vez essa questão do calendário de Deus aqui no Apocalipse. Então analise aqui, ó, o calendário de Deus no Apocalipse. Pegue a sua Bíblia, porque a gente vai ler Apocalipse capítulo 18, versículo 8, Apocalipse 17, 12, Apocalipse 18, 10 e Apocalipse 8, 1. Aí você vai encontrar hora, dia, mês e ano. Aí você vai encontrar o calendário de Deus mais uma vez. Bom, Apocalipse 18, 8, o que é que está escrito lá, meu irmão? Lê comigo aqui, ó. Por isso, em um só dia sobrevirão as suas pragas, morte e planto e fome, e será consumida no fogo. Esse texto bíblico se refere às 7 últimas pragas. E as 7 últimas pragas se encontram tanto em Apocalipse capítulo 15, mas em Apocalipse capítulo 16 você vai encontrar as 7 de uma por uma. Tá bom? Então, Apocalipse 18:8 está se referindo a esse momento em que as pragas serão derramadas. E elas serão derramadas no espaço de um ano. Um dia ali é um dia profético e representa um ano. Ok, meu querido? Representa um ano. E um ano no calendário de Deus é igual a 360 dias. E eu lhe expliquei no meu vídeo anterior que esse texto bíblico vai se cumprir, já que são 6.000 anos da história do pecado, se cumpre a partir do ano 5.999, um ano antes de Jesus voltar, um ano antes de completar os 6.000 anos. Então, essa profecia de tempo profético deve começar a se cumprir, tá bom? Amigo, eu quero que você leia Apocalipse capítulo 17, 12. Ali está escrito, leia comigo: os 10 reis receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Bom, você já sabe que uma hora em profecia representa 15 dias. Quando que isso vai se cumprir, Cícero? Bom, nós temos então, dentro desse ano profético de 360 dias, nós temos aí 12 meses, tá bom? Então, no mês de número 12, né? Esse é o último mês desse ano, mês de número 12, tá bom? Essa profecia vai começar a se cumprir. E ela se cumprir a partir de que dia? Aqui, ó, Apocalipse 18, versículo 10. O que é que está escrito lá? Leia comigo. Babilônia, tu, poderosa cidade, pois numa só hora veio o teu juízo.
Uma hora em profecia representa 15 dias. Então, essa profecia se cumpre. No mês 12, no dia 15, ela começa a se cumprir aqui, tá bom? Dia 15 do mês 12, tá bom? Então, é um ano profético, completando os 12 meses do ano, no dia 15, essa profecia, junto com essa aqui, deve se cumprir. Os reis recebem poder, autoridade com a besta por 1 hora, isso vai acontecer no mês 12, no dia 15, tá bom? A partir daí, nós temos uma contagem regressiva para a queda de Babilônia, para que ela seja destruída completamente, ok? Amigo, porém, aqui em Apocalipse 8:1, nós temos 1 hora. 1 hora, cerca de meia hora. O que está escrito lá? Leia comigo. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8, versículo 1. Essa quase meia hora, como eu disse para você, é profética. Se 1 hora é 15 dias, meia hora é 7 dias e meio. Mas Deus não criou o mundo em 7 dias e meio. Ele criou em 7 dias. E é por isso que o texto bíblico no original vai dizer que houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora, que é 7 dias. Esses 7 dias é o momento, então, que Deus ali na sétima praga, né? Apocalipse 16, versículo 17, quando o 7º anjo derrama sua taça pelo ar, ouve-se relâmpago, vozes e trovões, ocorre um grande terremoto, Deus começa a falar nesse momento, e nesse momento ele vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus. E como eu já lhe disse, ele vai dizer a mesma coisa que ele disse a Noé em Gênesis capítulo 7, versículo 1 até o verso 4. O versículo 1 ele fala com Noé para entrar na arca, e no versículo 4 ele vai dizer que daqui a 7 dias virá o dilúvio. Assim aqui ele vai anunciar o dia e a hora da vinda de Jesus, e ele vai dizer que Jesus vai voltar daqui a 7 dias. Esse evento então acontecerá no 7º dia. Como eu disse para você, usando aquela imagem do calendário gregoriano, Jesus volta então no dia 27, sendo que os 7 dias são contados a partir do dia 21. O dia 21 começa-se a contar então o primeiro dia, e no sábado, dia 27, é o 7º dia, ok? Muito bem, amigo. Então, querido, existem outros eventos aqui dentro, mas eu não quero falar com você a respeito disso agora não. Porém, acabei de mostrar para você mais uma vez o calendário de Deus aí no Apocalipse. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero chamar a sua atenção. João viu tudo isso, né, nas visões que ele recebeu do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 15, a 17, João diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, porque chegou o grande dia. Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. João viu essa imagem dos ímpios desesperados, correndo, né? Chegou o grande dia da volta de Jesus. Quem poderia estar de pé? Quem poderia suster-se? Mas essa visão não foi dada apenas a João. No livro de Isaías, lá no capítulo 25, versículo 9, Isaías também viu esse momento. E ele escreveu lá no capítulo 25, versículo 9, vendo o povo de Deus olhando para Jesus, né, na sua segunda vinda, e o povo de Deus exclamando, eis que este é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e ele nos salvará. Esse é o nosso Senhor, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meu querido, de que grupo você vai fazer parte? Do grupo que vai dizer, esse é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e ele nos salvará? Ou do grupo que vai ficar fugindo e dizendo aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono, pois chegou o grande dia. Se você quer fazer parte desse grupo que vai dizer, esse é o nosso Deus, seu preparo começa agora. Tem que entregar a sua vida a Jesus agora. Tem que abrir o coração e deixar Jesus entrar. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo, e esse é o momento de você entregar a vida a Jesus, aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Estamos nos aproximando, querido, do momento da volta de Jesus, tá bom? Olha só. Aí, escritor americano, escrevendo no seu livro Eventos Finais lá, na página 242, vendo o momento glorioso da volta de Jesus, quando ele chega, ela escreveu e disse, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Amém? Sim, queridos, Jesus vai cumprir a sua promessa. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Será uma viagem de 7 dias até o mar de vidro, onde vamos receber a coroa, a harpa e
a pedrinha branca com o nosso novo nome. Vamos entrar na cidade santa e encher aquela cidade de louvor, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Amém? Se prepara, porque Jesus está voltando, meu irmão. E você precisa estar pronto para o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nuvem do céu. Se você gostou desse vídeo e você quer ser um colaborador do nosso canal, faça a sua doação. Aqui está o meu nome, aqui está o número da nossa conta, aqui está o Pix para que você possa fazer a sua doação. Nos ajude. Nós contamos com a sua ajuda também, tá bom? Que Deus te abençoe. Maranata para você e até a próxima. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus, minha irmã.